Operação Príncipe Vermelho. Alvo: Ali Hassan Salamé. Posição: líder supremo do Grupo Setembro Negro. Data: 22 de janeiro de 1979. Algumas semanas depois do massacre de Munique, a revista alemã Kick publicou uma reportagem sobre as atividades terroristas na Alemanha. O texto revelava detalhes sobre as estreitas relações entre Al-Fatah e o Setembro Negro, seu modus operandi e o nome de todos os líderes com as funções que desempenhavam dentro da organização terrorista. O principal atrativo da reportagem era a fotografia de um homem jovem, de pele escura, a respeito de quem se comentava ter sido o verdadeiro idealizador da operação na Vila Olímpica de Munique. Abaixo da fotografia aparecia um nome e um cargo dentro do Setembro Negro: Ali Hassan Salamé, chefe de operações. Esta era a primeira vez que o nome e o rosto de Salamé eram revelados. No corpo principal da reportagem, era descrito como um homem que gosta de boa vida, bebe champanhe, vive rodeado de mulheres deslumbrantes, mas que é, na verdade, um dos mais brutais e cínicos assassinos do nosso tempo. Alguns jornalistas alemães investigaram as fontes utilizadas pela Kick e descobriram que somente o Mossad poderia ter entregado semelhante documentação à revista. Por uma boa matéria exclusiva, estava claro que os editores alemães não fariam muitas perguntas. Após a publicação, as autoridades federais puseram-se em ação e ordenaram primeiro a expulsão do país de milhares de jovens palestinos suspeitos de pertencer ou de dar assistência ao Setembro Negro. Como segunda medida, ordenou-se à BfV, a contra-espionagem alemã, a localização dos seus principais dirigentes na República Federal da Alemanha e a sua expulsão imediata do território. Pouco antes da chegada de seis agentes da BfV em uma casa nos arredores de Berlim, um jovem de pele escura e bem vestido abandonava o edifício. Salamé conseguiu salvar-se novamente fugindo para Beirute, mas não três dos seus principais comparsas. Por conseguinte, Salamé, com permissão de Arafat, ordenou o sequestro de um avião da Lufthansa para forçar as autoridades alemãs a colocá-los em liberdade. Antes de os libertar, a BND interrogou-os. Nas suas declarações, ficou claro que Hassan Salamé era um verdadeiro profissional do terrorismo e um inimigo perigoso. Depois de uma curta estada na segura capital libanesa, Salamé viajou novamente para a Europa, enquanto que em Beirute andava sempre fortemente armado e com uma dezena de guarda-costas recrutados entre os melhores guerrilheiros palestinos de Al-Fatah. Nas suas idas ao exterior, o líder do Setembro Negro movimentava-se sozinho para passar despercebido, utilizando sempre os serviços de um contabilista do Setembro Negro. Hassan Salamé visitava alguns bancos suíços em que depositava ou de onde retirava milhões de dólares em dinheiro para financiar operações terroristas. Também usava esses fundos com o objetivo de financiar operações privadas que lhe traziam imensos benefícios. Enquanto nas capitais europeias, Ali Hassan Salamé vivia no luxo, rodeado de belas mulheres. Quando regressava a Beirute, transformava-se num autêntico pai de família. Quando começou a queda de líderes do Setembro Negro em Roma, Paris, Nicósia e outras cidades vítimas das balas ou das bombas do Kidon, Ali Hassan Salamé soube que não só se tinha declarado uma guerra entre o seu grupo terrorista e os assassinos da Metsada, como também ele mesmo se tornara um alvo prioritário dos israelenses. Ziv Zamir e Mike Harari desejavam que ele fizesse apenas um movimento em falso para atacá-lo de modo implacável. O Mossad sabia que desde 1969 a CIA mantinha contatos diretos
com a LP por intermédio do seu chefe da estação de Beirute, Robert Ames. Este recebera indicações da Casa Branca para se aproximar das facções moderadas palestinas. Por essa data, Ames e Salamé tinham iniciado conversações que eram transmitidas pela CIA ao presidente Nixon e ao então poderoso conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger. Ali Hassan Salamé, para desgosto dos israelenses, tornou-se o representante pessoal de Yasser Arafat nas reuniões com os norte-americanos. Tanto Ziv Zamir do Mossad quanto, anos depois, William Casey da CIA sabiam que o líder do Setembro Negro era um protegido do presidente Amin Gemayel e que desejava distanciar-se das diretrizes de Tel Aviv e do Washington e se aproximar da de seus vizinhos árabes. Ao fim, Bashir, o irmão do novo presidente, fora assassinado por esse motivo. A CIA oferecera a Ali Hassan Salamé $3 milhões em dinheiro para que trabalhasse para eles. O problema é que Salamé era um idealista e recusou a oferta, cortando a comunicação com Ames. Depois do massacre de Munique, a relação entre CIA e Ali Hassan Salamé simplesmente esfriou. Os agentes do Kidon de Harari esperaram apenas um sinal para poder acabar com a vida de quem liderara os assassinatos dos 11 atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos. A Operação Príncipe Vermelho seria o ponto final à Operação Ira de Deus, ordenada por Golda Meir. Em junho de 1973, Salamé iniciou uma campanha de desinformação com os israelenses. As estações da inteligência israelense começaram a informar o Mossad de que Ali Hassan Salamé fora visto em Paris, Londres, Zurique e em um país escandinavo. No final de julho desse mesmo ano, os agentes da Ira de Deus estavam exaustos devido às contínuas viagens por toda a Europa, na tentativa de localizar o responsável pelo Setembro Negro. Maher Harari decidiu então montar uma nova equipe de Kidon, com o intuito de localizar Hassan Salamé e executá-lo. A equipe de assassinos israelenses seria formada por 15 agentes da Mossad. Harari e mais 2 agentes se encarregariam da execução de Salamé. Outros 2 lhe dariam cobertura, e 2 CATSA especialistas em logística, 1 em comunicações e 7 Kidon ficariam apenas à espera das ordens de Harari. O chefe da Operação Ira de Deus viajaria com passaporte francês com o nome de Edouard Stanislas Lasker. O seu número 2, Abraham Gamer, com passaporte britânico com o nome de Leland Orban. Mark escolheu Silvia Rafael para sua equipe da Mossad, uma bela sul-africana que fora recrutada pelo Mossad no Kibbutz, no norte de Israel. Ela viajava com passaporte canadense com o nome de Patricia Osborne, fazendo-se passar por fotógrafa de imprensa. O próprio Harari convocou também Marianne Gletnikov, uma loira de 25 anos com dupla nacionalidade, sueca e israelense. Ela conhecia perfeitamente, desde seus tempos de estudante, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, seus costumes, modo de vida e, o mais importante, as línguas. O chefe da operação recrutou um judeu brasileiro de 36 anos chamado Zivi Steinberg. Para especialista em comunicações, a Mossad recrutou Dan Erbon, um judeu dinamarquês que tinha negócios no exclusivo bairro de Herzliya, a norte de Tel Aviv. Dan seria o intérprete da equipe. O resto da equipe do Kidon era formado por Michael Dorf, Gustav Pistor, Nora Hefferner, Raul Cousin, Jean-Luc Severne e outro CATSA conhecido simplesmente por Tamar. Em 11 de julho de 1973, 3 membros da Mossad chegaram a Estocolmo e alugaram um apartamento por 6 meses para usá-lo como esconderijo durante a operação. Hefner fez cópias das chaves para cada um dos agentes,
Somente 3 dias depois, Mike Harari e seus homens receberam informação procedente da Unidade 8200, unidade encarregada da interceptação de comunicações. Aparentemente, Ali Hassan Salamé recebera na Noruega um mensageiro chamado Kemal Benamani, que trazia para o Príncipe Vermelho uma embalagem procedente de Beirute. Divisa-Mir deu ordens expressas a Harari que iniciassem a procura do mensageiro nos arredores de Oslo. O resto do Kidon já estava pronto para ir à capital norueguesa. Pouco depois, os agentes do Kidon chegaram à Noruega com identificações falsas. Benamani desaparecera de Oslo e reaparecera em uma pequena cidade, a 150 quilômetros ao norte, chamada Lillehammer. Harari e o seu segundo no comando do Mossad, Abraham Gemer, chegaram à conclusão de que Benamani podia ter viajado a essa cidade com um só propósito: encontrar-se com Ali Hassan Salamé. Os 8 membros da equipe da Medsad viajaram até Lillehammer em 2 carros alugados e encontraram Kemal Benamani no Hotel Scott, muito próximo da estação de trem, fazendo-se passar por turistas. Os 2 caças do Mossad jantaram ao lado do mensageiro árabe e até o ouviram dizer que estava cansado e que ia para a cama. No dia seguinte, o resto da equipe israelense começou a espalhar-se por Lillehammer à procura de qualquer árabe suspeito de seu líder supremo de Setembro Negro. Durante a perseguição do mensageiro, perderam-no de vista, mas voltaram a localizá-lo no Caroline Café, perto do edifício da Câmara Municipal. Os caças do Mossad sentaram-se perto de Benamani e de outro árabe que se reuniram com eles no café. Mariane Gladnikov comparou o rosto da fotografia de Ali Hassan Salamé, que tinha no bolso, com o do árabe que estava ali sentado a poucos metros. Estava convencida de que aquele homem não era o alvo, mas outro caça afirmou ter certeza. A segunda equipe do Kidon seguiu o árabe quando ele saiu do café. Chamou a atenção de Harari o fato de o árabe ter arregaçado as calças, montado numa bicicleta e saído em direção à rua principal. Para o Mossad, o chefe do grupo terrorista era um playboy que gostava de boa vida, de mulheres bonitas e de carros esportivos. Se aquele tipo era o Príncipe Vermelho, pensou Harari, era um mestre do disfarce. À tarde, Harari e Gemer receberam uma comunicação dos 2 caças que estavam na estação ferroviária informando-lhes que tinham visto Benamani deixar Lillehammer e voltar para Oslo, com um bilhete de ida. Entretanto, outra equipe do Mossad seguiu o árabe de bicicleta. Por volta das 4 horas da tarde, o árabe parou numa piscina pública. Após alguns minutos no vestiário, apareceu com uma roupa de banho e uma toalha em volta da cintura. Cumprimentou o guarda e mergulhou na piscina aquecida. Mariane Gladnikov, a caça do Mossad, fez o mesmo, mas quando estava sentado na borda da piscina, ouviu o alvo falar fluentemente em francês com outro homem, também de aspecto árabe. O Mossad sabia que Ali Hassan Salamé fora educado em bons colégios e que dominava várias línguas. Não restava a menor dúvida de que aquele árabe era o Príncipe Vermelho, o líder supremo do Setembro Negro e o cérebro que planejara os assassinatos dos 11 atletas israelenses em Munique no ano anterior. Quando o homem saiu da piscina, outra equipe israelense o seguiu, vigiando-o. O alvo morava numa casa simples na rua Hug David, 2A. Nos carros alugados, os caças do Mossad se revezavam em turnos para viajar qualquer movimento ou pessoa que entrasse ou saísse dali. Mike Harari, Abraham Gemer e o brasileiro Zvi Steinberg formariam o esquadrão de execução. Por volta das 2 da tarde do dia 21 de julho, os 3 chegaram no Mercedes-Benz verde escuro e instalaram-se no hotel Opland Tourist de Lillehammer. Às 3, o próprio Memoné do Mossad, Zvi Zamir
indicou a seus agentes que seria testemunha da execução. Queria ver pessoalmente como morria o responsável pelo massacre de Munique. Lamir, com seu guarda-costas, deu entrada com o nome de Ronald Tarrant no hotel Esso Horror, no sul da cidade. Às 6 da tarde, o governo israelense, presidido pela primeira-ministra Golda Meir, decidiu dar sinal verde ameaçado para executar o assassinato. Agora era preciso esperar o melhor momento para concluir a Operação Ira de Deus. Na tarde de 21 de julho de 1973, os Qassam do Mossad e os Kidon da Metzab viram quando Salamé saía de casa acompanhado de uma mulher jovem. Os israelenses seguiram-no até um cinema próximo, em que projetavam um filme, O Desafio das Águias, com Richard Burton e Clint Eastwood. Quase 2 horas depois, o suposto Ali Hassan Salamé saiu do local abraçando a mulher e rindo, junto a outros 2 casais. Vocês dirigiram-se ao ponto de ônibus de Fulbeck. Ele usava um casaco curto verde, um suéter marrom de gola alta e calças com vários bolsos. Depois de se despedir dos outros, o casal começou a caminhar devagar em direção à rua Hugh-David. Um Mazda branco parou perto deles. Dentro estavam Marianne Gladnikov, Silvia Rafael de Wistenberg e Tamar. Estavam sendo seguidos por um Volvo branco, com Mike Harari, Abraham Gamer e Dan Erbo. Steinberg e Tamar saíram do veículo armados com 2 pistolas Beretta. O árabe tentou correr, afastando instintivamente sua acompanhante, mas Steinberg já tinha começado a disparar. As 2 primeiras balas atingiram Ali Hassan Salamé, acertando no joelho esquerdo, amputando seu dedo indicador da mão direita, e outras 2 balas atingiram-no no estômago. Quando estava estendido no chão, suplicando para que não disparasse, um dos Kidon da Metzada se aproximou dele, colocou o cano da pistola atrás da orelha e apertou o gatilho. A bala ricocheteou dentro do crânio do árabe, matando-o na hora. Enquanto os agentes israelenses entravam novamente nos carros, a mulher correu até o cadáver chorando e pedindo ajuda. Mas os israelenses não tinham matado Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho, o cérebro do massacre de Munique, o lendário líder terrorista palestino e amigo íntimo de Yasser Arafat. Os Kidon da Metzab, os assassinos de Israel, acabavam de matar Ahmed Boshik, um simples garçom argelino de 30 anos que voltava para casa com sua esposa norueguesa e grávida, Toril, depois de ver um filme. Acabamos de realizar um dos maiores desastres de que se tem lembrança em toda a história do Mossad. Por volta das 22h50, a polícia norueguesa recebeu o primeiro telefonema de alerta do tiroteio. 4 minutos depois, chegavam ao local 2 carros de patrulha. Nesse preciso momento, os esquadrões de execução do Mossad começavam a operação de evasão. Mike Harari já conduzia um Volvo verde pela autoestrada até Oslo. Dentro de uma mochila esportiva ao seu lado, tinha guardado as beretas usadas na execução de quem acreditavam ser Ali Hassan Salamé. Em um Peugeot azul escapavam Silvia Rafael, Abraham Gamer, Dan Erbo e Marianne Gladnikov. O assassinato de Ahmed Bochik era o primeiro em Lillehammer em 40 anos. A impressão imediata da polícia foi que era um ajuste de contas por causa de drogas. Mas a vítima, segundo os vizinhos, levava uma vida exemplar e participava com sua esposa das atividades comunitárias. Uma cidade de 20 mil habitantes, alguns deles declararam ter visto vários estrangeiros circulando por ali dias antes do assassinato. A essa altura, os Qassam e os Kidon do Mossad tinham conseguido chegar a Oslo. Mike Harari subiu a bordo de um ferry e conseguiu voltar a Israel. Dan Erbo e Marianne Gladnikov foram detidos quando tentavam devolver o carro alugado no aeroporto. Silvia Rafael e Abraham Gamer foram apanhados no apartamento. Tamar, Michael Dorfes e Wistenberg conseguiram refugiar-se na casa de um tal de
Zigal, que era Yagal Eyal, chefe de segurança da Embaixada de Israel em Oslo. Quando a polícia norueguesa entrou na sua residência, Eyal identificou-se como diplomata e os obrigou a sair, mas antes prenderam Dorf, Tamar e Stenberg. Os primeiros detalhes da operação foram revelados por Dan Eirbo à polícia. Ele sofria de claustrofobia e fora fechado num cubículo escuro. Em troca de ser transferido para uma cela maior com janela, revelou até os mais insignificantes detalhes do assassinato. A mais profunda humilhação sofrida pela Metsado em toda sua história chegou quando um de seus agentes foi detido no esconderijo em Paris pela polícia francesa e entregue à promotoria norueguesa. Os serviços secretos norueguês e francês já tinham começado a juntar as peças do assassinato de Lillehammer e os sucedidos em Roma, Paris e Nicósia, no âmbito da Operação Ira de Deus. Estavam todos ligados e os seus executores eram membros da elite da espionagem israelense. Com as novas detenções, começou a espalhar-se o pânico em Tel Aviv entre os líderes do governo e os do serviço de inteligência. A perda de agentes do Mossad e da sua ultra-secreta unidade de assassinos Zokdom colocava a própria Golda Meir em apuros. Quando os jornais noruegueses publicaram a verdadeira identidade de Ahmed Boltik, desapareceu para muitos israelenses a aura de mistério em volta do Mossad, o guardião secreto do povo judeu. O governo de Israel tentou, por todos os meios, atenuar o escândalo e o papel do Mossad na questão Lillehammer, prometendo estrita colaboração com o serviço secreto norueguês, mas a polícia do país europeu não pensava da mesma maneira. Para a polícia e para Lev Lier, investigador-chefe, existia uma clara conveniência da espionagem norueguesa com o Mossad israelense, o que permitiu o assassinato de um pobre garçom argelino em Lillehammer. De acordo com o chefe de polícia norueguesa, seus serviços de inteligência deviam ter detectado uma operação em tão grande escala, montada pelos israelenses em pleno coração do país. A oposição alegou, então, que, se estavam a par, deviam tê-lo evitado, e que, se estavam a par e não evitaram, isso os tornava cúmplices do assassinato. Dan Eirbo deu a seus interrogadores um número de telefone: 256-230, e o nome de Mico em Tel Aviv, a linha de emergência da espionagem israelense. Do outro lado da linha confirmaram que Eirbo era um agente ativo do Mossad. O certo é que, quando o pelotão de executores israelenses estava para assassinar Ahmed Boltik em Lillehammer, Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho, estava também na região, só que em Estocolmo, mantendo reuniões secretas com terroristas árabes. Quando o chefe do Setembro Negro deu a notícia do assassinato em Lillehammer, soube logo que o alvo daquele assassinato era ele e que os israelenses não descansariam até vê-lo morto. Em 6 de outubro de 1973, tropas egípcias e sírias cruzaram a fronteira durante a festa mais sagrada dos judeus, o Dia do Perdão ou Dia do Yom Kippur. Os tanques sírios entraram nos Montes Golã e os egípcios cruzaram o Canal de Suez. Os israelenses, assim que recuperados da surpresa, contra-atacaram e fizeram os egípcios recuarem até poucos quilômetros do Cairo. Aquela guerra implicou o ponto final para a Operação Ira de Deus. Porém, para o Mossad e a Metsad, o assassinato de Ali Hassan Salamé era mais uma questão de honra e orgulho patriótico do que qualquer outra coisa. Em 3 de novembro de 1973, o Mossad soube que Hassan Salamé havia se encontrado em segredo no Marrocos com Vernon Walters, o subdiretor da CIA. Os norte-americanos queriam saber qual a posição que os palestinos adotariam em hipotéticas negociações de paz para o Oriente Médio e o fim dos ataques terroristas sobre alvos norte-americanos. As relações entre Salamé e a CIA eram tão estreitas que o líder do Setembro Negro chegou a avisar o secreto de espionagem norte-americano
de uma conspiração para assassinar Henry Kissinger durante uma excursão deste pelo Líbano. A proteção de Kissinger em Beirute foi comandada pelos homens da Força 17, a unidade de proteção de Arafat. Para lhe retribuir o favor, quando Arafat foi convidado a falar perante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, em 13 de novembro de 1974, Ali Hassan Salamé foi recebido com honras de Estado pela CIA e convidado a se hospedar, com tudo pago, numa elegante suíte de hotel Wayford Astoria. Nos inícios de 1975, quando irrompeu a Guerra Civil no Líbano, centenas de cidadãos norte-americanos tiveram de abandonar suas casas. Os guerrilheiros da Força 17, fortemente armados, escoltaram os dois comboios com os refugiados norte-americanos. O primeiro através de Beirute e até as praias tomadas pelas marinas pertencentes à 6ª Esquadra da Marinha Americana no Mediterrâneo, e o segundo através das montanhas do Chouf até Damasco. Todas as milícias combatentes no Líbano receberam informação de que, se alguma atacasse os comboios, ganharia a inimizade da LP e de seus guerrilheiros. Henry Kissinger escreveu pessoalmente uma nota de agradecimento a Yasser Arafat pela ajuda prestada, enquanto Hassan Salamé era recebido novamente no quartel-general da CIA em Langley, Virgínia, como autêntico e firme aliado. Em junho de 1977, o idealizador da matança de Munique casou-se com Georgina Rizak, uma ex-Miss Líbano, e Miss Universo que lhe deu 2 filhos, Ali e Osama. Rizak era filha de um cristão libanês e de uma húngara católica. A CIA pagou todos os gastos da lua de mel do casal no Havaí e na Disney World. Em finais de 1978, o Mossad, desta vez sob o comando do poderoso Isaac Hakarov, ordenou a seus caças que concentrassem novamente sua atenção no protegido de Yasser Arafat. O Memoné sabia que não teria muitos problemas em ativar o Kidon com a autorização do primeiro-ministro Menachem Begin, um ex-líder do Irgun, a organização extremista judaica, que conseguira vencer as eleições no ano anterior. Porém, antes de apresentar o pedido a Begin, Hoff desejava reunir o maior número de provas. Por meio do chefe da estação da CIA em Paris, o Mossad informou Langley que Ali Hassan Salamé era um alvo para eles, mas antes precisavam saber se o líder palestino era ainda um de seus informantes. Se os norte-americanos não apoiavam Salamé, o Mossad não perderia uma boa oportunidade de eliminar o idealizador da matança de Munique. Na zona muçulmana de Beirute, todos os estrangeiros eram suspeitos de ser agentes israelenses. Maerka Mary Chambers, de 30 anos, e conhecida como Penélope, era vista pelos seus vizinhos como uma mulher estranha e excêntrica. Chambers chegara à capital libanesa em combate em novembro de 1978. Vivera durante vários anos na Alemanha, embora viajasse com passaporte britânico, expedido em 1975. Alugaram um apartamento no 8º andar de um edifício na esquina da rua Verdun, em Madame Courier. Saía apenas para comprar comida e para tomar notas para os seus quadros, a sua grande paixão. Todos os vizinhos afirmavam que era uma mulher amável, sempre seguida por 2 gatos e que todo dia se debruçava à janela para observar o pôr do sol. O que não sabiam era que Chambers, ou Penélope, não olhava para o pôr do sol, mas sim para os veículos, um Chevrolet Wagon e um Land Rover, que quase sempre à mesma hora passavam sob sua janela. Usando um bloco de notas organizado, a mulher anotava meticulosamente os números das placas dos veículos, sua cor, quantas pessoas haviam dentro, que caminho seguiam assim que passava o edifício, etc. Os 2 carros faziam todos os dias o mesmo caminho, sem tomar a mínima precaução. Com binóculos potentes, Erika Chambers podia vislumbrar Ali Hassan Salamé no banco de trás do Chevrolet, sentado entre 2 guarda-costas. O Land Rover, que o seguia, viajava sempre armado até os dentes,
6 guerrilheiros de Elfaz. Isaac Hoff não tinha dúvidas de que o casamento de Ali Hassan Salamé com Georgina Rizak o tornara descuidado. O Príncipe Vermelho, um dos terroristas mais procurados pela Mediçada, era um homem que confiava demais na sorte, e isso se tornaria o seu principal inimigo. No início de janeiro de 1979, Erica Chambers já estava preparado. Em 13 de janeiro, por volta das 11 da manhã, o telefone da locadora de carros Lena Car Hyde tocou. A chamada vinha de Zurique e o homem identificou-se como Peter Scriver. Este pediu um carro pequeno para o dia 18 de janeiro. Em 17 de janeiro, Scriver aterrissou no voo de Swissair no Aeroporto Internacional de Beirute. O oficial de imigração abriu o passaporte britânico número 260896, expedido em Londres em 15 de outubro de 1975. Um táxi levou o britânico até o Hotel Mediterrâneo, muito perto da praia. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, Peter Scriver seguiu a pé até a locadora de carros. Ao entrar, o homem ofereceu-lhe um café turco. Depois dos trâmites necessários, incluindo o seguro contra todos os riscos, o funcionário entregou ao britânico as chaves de um Volkswagen Golf. Uma vez dentro do automóvel, ele dirigiu até Beirute Ocidental. Scriver não voltou ao hotel. Num café discreto, Peter Scriver encontrou-se com outro turista estrangeiro de nacionalidade canadense, chamado Ronald Colbert. No dia anterior, registrara-se no Hotel Royal Garden com passaporte número TS 104227 e dissera ser representante de uma empresa de cutelaria de aço com sede em Nova York. Ele também tinha alugado um carro Simca Chrysler na empresa Lena Car Hyde. Na sexta-feira, 19 de janeiro, Erica Chambers alugou um pequeno automóvel Datsun na mesma empresa. Ao funcionário que atendeu, disse-lhe que precisava do carro para fazer uma excursão às montanhas. O funcionário da Lena Car Hyde recomendou-lhe que não viajasse sozinha devido às contínuas patrulhas de guerrilheiros sem controle que impunham a sua lei nas diferentes zonas de Beirute. Chambers agradeceu-lhe a recomendação e deixou o local. No domingo, 21 de janeiro, Peter Scriver fez o check-out na recepção do Hotel Mediterrâneo. Depois de pagar em dinheiro, disse ao recepcionista que se dirigia a mão. Saiu do estabelecimento e, a bordo do Volkswagen Golf, foi para a rua Madame Courier, paralela à rua Verdun. Estacionou seu Volkswagen em plena esquina e à vista das janelas do apartamento de Erica Chambers. Em seguida, chamou um táxi para que o levasse ao aeroporto e pegou um voo da Cyprus Airlines com destino a Nicosia. Chambers jamais estabeleceu contato com Scriver ou Colbert, mas reconheceu perfeitamente o Volkswagen estacionado em frente à sua casa. Segunda-feira, 22 de janeiro de 1979. Manhã fria e úmida. Um vento gélido varria as ruas e avenidas de Beirute, que davam para o porto e para as praias. Ronald Colbert fez o check-out na recepção e saiu do hotel, vestido com um elegante terno cinza. O representante da cutelaria conduziu seu veículo até a rua Verdun, passando em frente ao prédio onde ali viviam Ali Hassan Salamé e a sua esposa, Georgina Rizak. Colbert observou os guarda-costas posicionados ao longo da rua e os veículos abertos, armados com metralhadoras e pequenos canhões sem recuo. Continuou a dirigir pelo bairro cristão de Beirute Ocidental e tomou o caminho para o porto de Genoa. Lá registrou-se no Hotel Montmartre e reservou um quarto para uma só noite. Em Damasco, Yasser Arafat inaugurava com um discurso a reunião da Assembleia Nacional Palestina e estava ansioso pela chegada do seu jovem protegido ao final da tarde. Ali Hassan Salamé prometera discursar no encerramento das sessões da noite. No seu apartamento, Ali, a mãe de Ali Hassan Salamé,
esperava a visita do filho para comemorar o aniversário de Irad, irmã de Salomé. O homem mais procurado por Israel prometera passar por lá antes de ir para Damasco. Mali estava orgulhosa do poderoso papel desempenhado pelo filho na OLP. Um pouco antes, Arafat nomeara o comandante-chefe de todas as forças palestinas. Curiosamente, 2 dias antes, a mãe de Hassan Salamé perguntara-lhe pelas suas medidas de segurança. Eu viverei 100 anos e você estará aqui para ver, mãe, respondeu o líder palestino. Por volta das 15h45, Salamé saiu do edifício com seu motorista, Jamil, e os 2 guarda-costas. Atrás dele estava já o Land Rover com a sua escolta armada. Ali Hassan Salamé sentou-se no banco traseiro. Os 2 veículos dirigiriam-se à casa de Mali. 1 quilômetro mais à frente, Erica Chambers fechou as janelas de seu apartamento e esperou como que hipnotizado, sem deixar de olhar para o Volkswagen Golf, que estava estacionado em frente. De um grupo de veículos apareceu o reluzente Chevrolet Wagon, seguido pelo Land Rover. Ambos diminuíram a velocidade e seguiram pela rua Verdun para virarem para a rua Madame Courier. Pouco a pouco, o primeiro automóvel que transportava Ali Hassan Salamé aproximava-se do Volkswagen estacionado. 500 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros. Chambers mudou a expressão de seu rosto, abriu a boca para se proteger da onda de choque e apertou o botão vermelho do comando que tinha ao lado. O Chevrolet passava nesse momento junto ao Golf azul. Milésimos de segundos depois, o carro estacionado explodiu, envolvendo, numa enorme e destruidora bola de fogo, tudo o que estava à volta. O Chevrolet voou pelos ares, transformando numa massa de ferros, pedaços de vidro e partes de membros humanos que ficaram espalhados pela rua. O chassi do automóvel ficou praticamente destruído, enquanto o fogo consumia os corpos dos 4 passageiros. As sirenes dos carros de polícia e das ambulâncias quebraram o silêncio após a explosão. As primeiras ambulâncias da média lua vermelha retiraram os 4 passageiros do Chevrolet. O Land Rover que o seguia desapareceu completamente, e os seus 6 ocupantes morreram no ato devido à onda de choque. Georgina Rizak chegou ao hospital universitário americano dirigindo seu esportivo inglês. Centenas de quilos de explosivo plástico tinham matado 10 pessoas e ferido dezenas, a maioria transeuntes. Durante o tumulto provocado pela explosão na esquina das ruas Verdun e Madame Courier, ninguém prestou atenção a Erica Chambers, que partiu em um Datsun alugado, afastando-se do local. 15 minutos depois, pegava a estrada rumo ao Porto de Júnior. Ronaldo Corbel deixava o hotel Montmartre e dirigia-se de carro à praia. Nessa mesma hora, numa sala de cirurgia do Hospital Universitário Americano, um cirurgião tentava tratar as graves feridas de um dos corpos que se esvaía em sangue. Um fragmento da carroceria do Chevrolet estava espetado no cérebro e saía pela nuca de um homem jovem. Minutos após, às 16 horas, Ali Hassan Salamé morria na mesa de cirurgia. Pouco depois, a polícia descobriria 2 automóveis, um Datsun e um Simca Chrysler, abandonados em plena praia. Ronald Kohlberg e Erica Chambers desapareceram entre as misteriosas sombras do Kidon. A subunidade de assassinos da Metzar. Por fim, e 7 anos após a matança dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, aquele que fora o líder supremo da organização terrorista Setembro Negro tinha sido alcançado pelo longo braço da Justiça de Israel. Nessa mesma noite, em Tel Aviv, vários líderes do governo e dos serviços de inteligência brindavam o êxito da Operação Príncipe Vermelho. Golda Meir, a mesma que, em 1972,
ordenara a chamada Operação Ira de Deus, não pôde testemunhar a morte de um dos últimos responsáveis pelos assassinatos dos atletas israelenses. Ela falecera apenas alguns meses antes na sua casa em Jerusalém. O olho por olho, dente por dente, fora cumprido. Peter Scriver, Ronald Colbert e Erica Chambers faziam parte de um pelotão de execução do Kidon, a subunidade de assassinos da Medsab. O Kidon foi ativado por ordem do primeiro-ministro Menachem Begin, ao memorial do Mossad, Isaac Hoff, em novembro de 1978, 2 meses antes do assassinato de Ali Hassan Salamé e dentro da chamada Operação Príncipe Vermelho. Sylvia Rafael foi sentenciada a 5 anos e meio de prisão pelo assassinato em Lillehammer. Durante a reclusão, aprendeu a tocar guitarra e a falar hebraico. Estudou psicologia. Quando o procurador norueguês que a condenara sofreu um acidente de carro e foi hospitalizado, Sylvia Rafael enviou-lhe um cartão desejando-lhe uma rápida recuperação. A agente do Mossad assinou o cartão com o nome 005 e meio, a espinha que chegou do frio, em referência aos seus anos de condenação. Após ser posta em liberdade, depois de cumprir 22 meses de prisão, casou-se com seu advogado, Aneus Stott, e estabeleceu-se na Noruega. As autoridades italianas reclamaram, sem êxito, a extradição de Sylvia Rafael como suspeita de participar do assassinato de Wael Sawater em outubro de 1972. Abraham Germer foi sentenciado a 5 anos e meio de prisão e posto em liberdade depois de 22 meses de reclusão. Abandonou o Mossad e acabou os estudos de arte na Universidade de Tel Aviv. Atualmente vive com sua família no bairro de Herzliya. Dan Erbo foi condenado a 5 anos e posto em liberdade após cumprir 19 meses de reclusão. Regressou a Israel, onde ocupou o posto de chefe de publicidade da empresa Ozen Food Industries. Marianne Gladnikov foi condenada a 2 anos e meio de prisão. Wistenberg a 1 ano de prisão sob acusação de espionagem e os demais detidos, incluindo Michael Dorf, foram absolvidos pelo tribunal norueguês. Mike Harari, chefe da equipe do Kidon e responsável pela ira de Deus e pelo assassinato de Ahmed Boutique, recebeu apenas uma severa reprimenda após o fiasco de Lillehammer e continuou em serviço como chefe da estação do Mossad no México. Segundo dizem, Harari dirigiu a equipe do Kidon, que executou Ali Hassan Salamé em janeiro de 1979. Anos depois, abandonou o Mossad e tornou-se assessor especial do ditador panamenho Manuel Antônio Noriega, até dezembro de 1989, quando os Estados Unidos invadiram o país da América Central. O Damer, depois do fiasco de Lillehammer, ordenou a desativação do Kidon e o fim da Operação Ira de Deus. O irromper da Quarta Guerra Israelo-Árabe, Guerra do Yom Kippur, outubro de 1973, causou a queda de Mer, substituída por Yitzhak Rabin, tanto à frente do Partido Trabalhista como do governo israelense. Familiares dos atletas israelenses assassinados em Munique viajaram para Montreal em 1976, durante os Jogos Olímpicos, para pedir ao Comitê Olímpico Internacional que decretasse 1 minuto de silêncio durante a cerimônia de abertura em memória das vítimas. O pedido foi rejeitado. O Comitê Olímpico Internacional jamais admitiu a sua responsabilidade na falta de medidas de segurança durante a realização dos Jogos Olímpicos de Munique, que levou aos assassinatos de 11 atletas da equipe olímpica de Israel. Ulrich Wegener, fundador do GSG-9, as Forças Especiais da Polícia Alemã, reconheceu que a atuação da polícia no aeroporto de Fürstenfeldbruck foi um dos maiores erros cometidos pelo governo alemão daqueles anos e que aquilo não voltaria jamais a acontecer em solo alemão. Em 1996, o governo de Israel, liderado pelo trabalhista Shimon Peres, reconheceu oficialmente, 23 anos depois, que o argelino Ahmed Boutique não era um terrorista, que a Noruega era um país aliado
e que o Mossad jamais voltaria a realizar operações secretas em seu território. Tohir Larsen Botik, viúva de Ahmed Botik e a sua filha de 22 anos, Malika, receberam uma boa indenização do governo de Israel. A quantia permaneceu em segredo.